Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos falar bastante sobre o clássico dessa quarta-feira contra o Fluminense, jogo decisivo para colocar o Vasco numa situação aí privilegiada de classificação para as semifinais do Campeonato Estadual. Então a gente vai trazer todos os detalhes, quem volta, quem não volta, qual deve ser aí a provável escalação do Vascão aí para conseguir essa vitória, e também vamos falar sobre reforço de peso que chega essa semana ao Rio de Janeiro, já poderá ter condição de jogo aí para o jogo contra o Botafogo, e também vamos falar sobre as movimentações de mercado da bola, porque o Alexandre Matos segue se movimentando, ele tem carta branca para fazer aí pelo menos 4 contratações até o início do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer novidades aí sobre alguns jogadores que voltam a figurar entre opções aí de contratações para o restante da temporada, como por exemplo Lúcio Rodrigues, uruguaio, que estava servindo a sua seleção agora no torneio pré-olímpico. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, a dar aquela moral pro nosso trabalho, fazendo aquele triplo C, que é curte, comenta e compartilha, né? Deixar aquela curtida, deixar aquele like lá embaixo do vídeo, quem puder compartilhar o vídeo com os amigos vascaínos aí, nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você puder, ajuda demais. E também, obviamente, deixar um comentário aí sua opinião sobre o momento que o Vasco está vivendo, o que você está achando das contratações, está confiante aí para o Campeonato Carioca, para a Copa do Brasil. Deixa lá nos comentários o que você está pensando sobre isso. E, obviamente, se você ainda não está inscrito, se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, mais do que nunca, né, fica o convite para você se juntar aos nossos aí vascaínos que já fazem parte aqui do nosso canal. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever, né, se juntar aqui aos mais de 473 mil inscritos e, obviamente, né, ficar sabendo de todas as notícias diariamente. Tem vídeo de manhã, tem vídeo de tarde, hoje à noite vamos ter live, né? Vamos ter aquela resenha ao vivo para vocês. Então corre lá, se inscreve e quem puder, como eu falei, compartilha o vídeo para ajudar também aqui ao nosso trabalho. Beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho mais sobre a próxima partida, né? O próximo jogo do Vasco, que é um clássico importante contra o líder do campeonato estadual, que é o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América, que tem um elenco muito coeso, né? Tem um elenco ali muito forte, comandado por um grande treinador que é o Fernando Diniz, mas que nesse início de temporada ainda não tá aquele bicho-papão, né? Ainda não tá aquele time extremamente entrosado. O último jogo do Fluminense tiveram dificuldade para vencer o Sampaio Corrêa por 1-0, né? Que é o vice-lanterna do campeonato estadual no momento. E, cara, Vasco e Fluminense nos últimos anos aí, digo que na última década acabaram criando uma rixa muito grande, né? Parece que o Tricolor tem uma inveja gigantesca de vascaíno, né? Sempre aí tentando contratar jogador do Vasco, negócio de arquibancada no Maracanã também, né? A gente sabe como é que é, então vai ser um clássico carregado de rixa, carregado aí de provocações, e dentro de campo espero que a gente tenha um grande jogo, né? Espero que a gente tenha uma grande partida. O Vasco, obviamente, tem desfalques, como a gente já sabe, Jair, Paulinho, os dois só voltam no final do ano, se voltarem, né? Temos também aí a situação do Verratti, que ainda está indefinida. A gente deve saber ainda hoje se o Verratti terá ou não condições de ir para o jogo, né? Ele que vinha se recuperando muito bem, levou ali algumas injeções de filtração para tentar se recuperar a tempo. Então a gente provavelmente ainda hoje vai ter ali o entendimento se ele terá condições de ser o titular nessa partida, e teremos, né, um reforço de peso de Dimitri Payet, que volta após cumprir suspensão automática no último jogo contra o Audax. Cara, e como eu falei, eu tô confiante, acho que o Vasco tem um plantel bem interessante, lembrando que em todos os jogos nessa temporada de 2024 até agora, que o Vasco jogou com um esquema de 3 zagueiros, a gente não levou nenhum gol. O Vasco tá ileso, não levou nenhum gol sequer jogando com 3 zagueiros, e não perdemos nenhuma partida. Ou seja, obviamente, se a gente não levou gol, a gente não perdeu nenhum jogo, né? Então, bem interessante esse fato, né? E a tendência é que para o jogo de quarta o Ramon Dias volte a escalar um esquema com 3 zagueiros, né? A provável escalação do Vasco deve ter algumas mudanças ali no time titular comparado à do último jogo ali contra o Audax. No gol, nosso goleirão titular absoluto, um dos melhores goleiros hoje do futebol brasileiro, disparado, o Léo Jardim. Na lateral esquerda, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do Brasil em atividade, que é o Lucas Piton. Na lateral direito, o PH, que vem fazendo um ótimo início de temporada. Trio de zaga, Gary Medel centralizado como líbero,
líbero, aberto pelo lado esquerdo, Léo, e pelo lado direito, João Vitor. Meio de campo, a gente deve ter a volta do Zé Gabriel na vaga do Matheus Carvalho, ao lado dele o Galdamés e o Dimitri Payet, assumindo a responsabilidade de criação, e lá na frente, dois jogadores. A grande dúvida de quem serão, né, esses atletas, né, de quem será essa dupla de ataque. Adson, com certeza, é um deles, né, o Adson que ganhou a vaga, vai ser, obviamente, esse jogador escolhido, mas ao lado do Adson, temos três opções. Se o Verratti tiver condição de jogo, será Verratti, obviamente, o escolhido, né, o nosso pirata, o nosso camisa 9. Caso ele não tenha condições de jogar, aí fica a dúvida se a gente terá ou o David ou o Ryan, né? Esses dois aí brigando pela vaga, né? Mais provável que o David entre pela força, por ter mais experiência, né? Por ser um jogador ali de mais embate físico aí. Então a tendência é que a dupla de ataque seja Adson e David. Não me agrada muito, mas infelizmente é o que a gente tem nesse momento. Mas enfim, como eu falei, tô confiante, acho que o grupo tá muito unido, tá muito focado, ainda faltam contratações, a gente vai falar sobre isso já aqui no decorrer do vídeo, mas acredito sim que o Vasco possa buscar essa vitória, né? Se o Vasco vence esse jogo, pula para 15 pontos e coloca ali um pé, né, nessas semifinais de campeonato estadual. E como sempre, eu já irei fazer a minha fezinha, né? Na verdade, já até fiz a minha fezinha. Eu fiz lá um depósito de R$ 500 na vitória do Vasco na Betwinner. E se o Vasco realmente vencer, eu vou aí estar tirando proveito e vou levar quase R$ 1.500 lá na minha conta, né? E você quiser fazer o mesmo, a Betwinner nesse mês de fevereiro tá com duas promoções. A primeira promoção é 130% de bônus quando você deposita, né, qualquer valor a partir de R$ 10 usando o código Mário 2024, ou seja, Mário 2024. Você automaticamente, você botou lá R$ 10, vai multiplicar por 130%. Botou R$ 100, vai multiplicar por 130%. E a segunda promoção, quando você faz o depósito com esse código promocional, você também participa todo domingo durante o mês de fevereiro de um sorteio de R$ 5.000 e 5 camisas, igualzinho essa daqui, para 5 vencedores. Cada vencedor levando para casa R$ 1.000 e uma camisa oficial, né, o terceiro uniforme do Vasco. Beleza? Bora falar de mercado da bola, porque ontem terminou o torneio pré-olímpico e, para infelicidade de nós brasileiros, o Brasil foi eliminado. O Brasil não irá disputar a Olimpíada de 2024, né, a Olimpíada de Paris. A seleção brasileira acabou sendo derrotada ontem pela seleção da Argentina, e o grande jogador em campo, né, o grande destaque dessa partida ontem foi nada mais, nada menos do que Juan Sforza. O garoto anulou o atacante Endrick, né, em 6 disputas ali entre os dois. Todas elas foram vencidas pelo Sforza, foi ali o principal desarmador de jogadas, roubador de bolas, chegou lá na frente também, deu 3 finalizações e realmente ele deixou uma ótima impressão após essa partida de ontem, né? E com a classificação da Argentina, o Sforza já chega ao Vasco nesse início de semana, né? E vem aí, obviamente, como um reforço de peso, um jogador que já vinha sendo observado por times brasileiros. Flamengo, Palmeiras e Grêmio tentaram a sua contratação, e lá na Europa, né? Clubes da Inglaterra, Espanha, Portugal e também da Holanda já vinham observando esse menino, né, que agora chega ao Vasco com apenas 21 anos de idade. Lembrando que no clube dele, lá na Argentina, no New Old Boys, ele já era titular e, ó, capitão. Pois é, então já tem uma rodagem, já tem uma experiência, apesar de pouquíssima idade, né? E a tendência é que ele chegue para ganhar a vaga que hoje é do Zé Gabriel, né? A tendência é que o meio de campo do Vasco nos próximos jogos aí, a partir do jogo contra o Botafogo, já seja formado ali com o Sforza, com o Galdames e com o Dimitri Payet. Então, muito contente com a chegada desse menino, né, desse jogador aí, muito importante. O Vasco pagou R$ 27 milhões na sua contratação aí em definitivo. E não para por aí, né? Como a gente já vem falando para vocês, o Alexandre Matos aí tá com a carta branca para seguir contratando, para seguir reforçando o elenco do Vasco. O foco principal é setor de ataque, 2 atacantes, um atacante de lado de campo, né, um ponta e mais um centroavante. Além de 2 atacantes, o Vasco também busca mais um meia, né, mais um camisa 10 para ser reserva do Dimitri Payet, e também um volante, né? Então, nesse momento, nomes aí como do PH, do Internacional, segue negociando. Ele foi titular do Inter, né? Inclusive ontem jogou pelo Internacional, fez lá a partida dele, né, que não vinha atuando muito tempo, mas parece que o Kudê entendeu ali que para tentar convencer o jogador a ficar por lá, teria que deixar ele jogar. Mas as negociações com o Vasco, elas seguem a todo vapor, seguem acontecendo. Tem a situação também do Álvaro Barreal, argentino, que joga lá no Cincinnati dos Estados Unidos, um meio atacante muito veloz, muito ágil, habilidoso. E vou falar para vocês, sabe onde que o Álvaro Barreal tá?
aqui, ó, no Rio de Janeiro, curtindo o carnaval, né, curtindo, né, o Brasil aí nesse período de festas, né, e o cara, eu vou falar pra vocês, de repente veio pra cá pra poder entender como é que funciona, como é que é o lugar, se aclimataria aqui com a família dele. Então fiquei interessado aí com a vinda dele pro Brasil aí para curtir o carnaval por aqui. Vamos ver aí se essa negociação pode evoluir, né? O Cincinnati, que é o clube dele, já estipulou o valor da negociação, que é 5 milhões de euros, né? Ou seja, 25, 26 milhões de reais para a saída do jogador lá dos Estados Unidos. E também quem voltou à tona ontem foi Lúcio Rodrigues, né? Após o término do pré-olímpico, né? Parece que o Alexandre Matos vai tentar novamente convencer o clube dele, né, lá do Uruguai, o Liverpool, a evoluir nessa negociação. Então agora é aguardar a cena dos próximos capítulos. Acredito que no decorrer dessa semana agora, de segunda até sexta-feira, a gente tem alguns desdobramentos aí em relação a contratações, em relação a reforços. Beleza, galera? Então, ó, antes de terminar o vídeo, mais uma vez, CCC, curte, compartilha e comenta aí o nosso vídeo para dar aquela moral. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e, obviamente, quem pisar, ó, tiver precisando de uma graninha extra aí após o carnaval, pagar dívida, fazer uma obra, entre em contato com a Mais Ágil, empresa que ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Vou deixar o link deles aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo para você tirar proveito dessa parceria. Beleza? Tamo junto, vascaíno pra vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!